E se o maior erro da sua vida não fosse o que você fez, mas o que você ainda não começou? Você está no O Poder da Disciplina e hoje você vai entender uma verdade dura, a necessidade. Não cria mudança. A mudança nasce quando você se recusa a aceitar a vida como ela está. Primeiro pilar. Muita gente está presa, não porque falta talento, mas porque está esperando uma ligação, esperando uma oportunidade, esperando alguém acreditar. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Ninguém vai vir. Ninguém está chegando para salvar você. Sua vida é sua responsabilidade. E enquanto você espera, o tempo passa. E o mais perigoso não é falhar, é ficar parado. Quantas vezes você disse, quando isso acontecer, eu começo, e esse dia nunca chegou? Existe uma mentalidade que destrói sonhos, a mentalidade do coitado de mim. Eu errei, eu perdi tempo, eu não tive oportunidade, mas isso não muda nada. O passado não pode ser editado, mas o presente pode ser usado, e é aqui que tudo muda. Você não precisa de um plano perfeito, você precisa de movimento, agora. Escuta isso com atenção, porque isso pode mudar tudo. Você não precisa estar pronto, você precisa começar. Você pode ter 16, 26, 36 ou 60 anos, não importa, ainda dá tempo. Mas só se você parar de se punir pelo passado e começar a se respeitar no presente. Sua vida não é permanente, ela foi emprestada e cada dia é uma chance de fazer diferente. Se você continuasse vivendo exatamente como hoje, onde você estaria em 5 anos? Você precisa de coragem, mas não coragem comum, coragem agressiva, aquela que diz, se a porta não abrir, eu arrebento ela, porque quem vence não espera permissão, assume controle e age. Sua vida tem valor, muito mais do que você imagina. E não viver o seu potencial não afeta só você, afeta pessoas que você nunca vai conhecer. Escreve aqui, eu vou começar agora e vamos para a próxima parte, porque agora você vai entender por que sonhar grande não é suficiente. Todo mundo fala para você sonhar grande, mas ninguém te fala a verdade mais importante. Sonhar grande sem agir pequeno é uma ilusão. Você está no O Poder da Disciplina e hoje você vai entender por que tanta gente sonha, mas quase ninguém transforma. Você quer mudar de vida, quer mais dinheiro, quer respeito, quer liberdade, mas existe um erro silencioso. Você quer o resultado final sem aceitar o processo inicial. Você quer o palco, mas rejeita o bastidor. Você quer reconhecimento, mas evita o esforço invisível. E aqui está a verdade dura. Grandes resultados nascem de pequenas ações repetidas, mas como elas são pequenas, você ignora. Você olha para alguém de sucesso e pensa, ele conseguiu rápido, mas o que você não viu foram os anos invisíveis, os dias sem resultado, os dias sem aplauso, os dias sem motivação. E é exatamente aí que a maioria desiste. Você quer crescer, mas está disposto a ser iniciante de novo? Agora escuta isso com atenção. Tudo muda quando você começa hoje, não quando você estiver pronto, não quando você tiver dinheiro, não quando alguém te apoiar, hoje. Porque a ação cria clareza. Você não pensa para agir, você age para pensar melhor. Quer mudar sua vida? Então começa pequeno. 10 minutos de foco, uma decisão melhor, um hábito novo? Não parece muito, mas é assim que tudo começa. O problema é que você quer sentir progresso rápido, mas progresso real é silencioso. Você não vai sentir que está mudando, você não vai ver resultado imediato, você não vai receber validação. E é exatamente por isso que funciona. Deixa eu te dizer algo que pode desbloquear sua mente. O pequeno. Não é pequeno, ele é o começo de tudo. Você precisa parar de desprezar o início, porque tudo que é grande hoje já foi pequeno um dia. Toda empresa, todo atleta, toda carreira. Mas a diferença é simples, eles continuaram, mesmo quando parecia inútil, mesmo quando ninguém estava vendo, mesmo quando não dava retorno. A maioria das pessoas abandona cedo demais, elas plantam e arrancam a semente no dia seguinte. Você precisa aprender a confiar no processo, mesmo sem prova, mesmo sem garantia. Você está abandonando cedo? Ou insistindo o tempo suficiente? Disciplina não é intensidade, é repetição, é fazer o básico. Todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, mesmo cansado.
E é aqui que a transformação acontece, quando você continua, sem emoção, porque a verdade é essa: quem vence não é quem faz mais, é quem não para. Imagina sua vida daqui a 1 ano, se você simplesmente não desistir, sem mágica, sem sorte, sem atalhos, só consistência. Isso muda tudo. Escreve agora: eu vou começar pequeno, e vamos para a próxima parte, porque agora você vai entender. Porque sua vida impacta muito mais do que você imagina. E se eu te dissesse que alguém pode estar esperando você vencer, mesmo sem você saber? Que a sua decisão de continuar ou desistir não afeta só você, mas muda o destino de outras pessoas? Você está no O Poder da Disciplina, e essa parte não é só motivação, é um despertar. A maioria das pessoas vive como se a própria vida fosse isolada, como se suas decisões, seus hábitos, suas escolhas não tivessem impacto em ninguém. Mas isso é uma ilusão perigosa, porque a verdade é simples: toda vida influencia outras vidas. Quando você acorda cedo e faz o que precisa ser feito, alguém vê. Quando você luta mesmo cansado, alguém percebe. Quando você melhora, você abre caminho. Mas o contrário também é verdade. Quando você procrastina, quando você desiste, quando você escolhe o caminho fácil, você também está ensinando algo. Você está ensinando que é normal desistir. Você está ensinando que é normal viver abaixo do potencial. Você está ensinando que esforço não vale a pena. E isso vai além de você. Quem está sendo influenciado pela sua versão atual e você nem percebe? Talvez você pense: mas ninguém está olhando para mim. Errado. Sempre tem alguém olhando. Pode ser seu filho, seu irmão, um amigo, um colega de trabalho ou até alguém que você nem conhece. E mesmo que ninguém estivesse olhando, você ainda estaria influenciando a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Porque cada ação que você repete reforça uma identidade. Quando você desiste, você ensina seu cérebro a desistir. Quando você evita esforço, você ensina seu cérebro a evitar. Quando você adia, você cria o hábito de adiar. Mas quando você age, mesmo sem vontade, você constrói algo poderoso, confiança interna. E confiança não vem de palavras, vem de provas, provas de que você faz o que precisa ser feito. Agora pensa nisso com calma. E se sua disciplina for a chave que alguém precisa para não desistir? No final da vida, ninguém se orgulha do conforto, ninguém olha para trás e diz: que bom que eu fiquei na zona segura. As pessoas se orgulham de impacto, de quem ajudaram, do que construíram, do que transformaram. E isso não acontece por acaso, acontece por decisão. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser presente. Presente na sua vida, presente nas suas decisões, presente no seu crescimento. Porque potencial não usado se transforma em frustração, e frustração acumulada vira arrependimento. E não existe dor maior do que saber que você podia ter sido mais. Você está construindo uma vida de orgulho ou de arrependimento? Impacto não vem de um momento, vem de repetição. Não é um dia bom que muda a sua vida, é consistência, é fazer o que precisa ser feito, quando ninguém está vendo, é continuar, quando não tem resultado, é insistir, quando tudo parece lento, porque o impacto verdadeiro é invisível no começo, mas inevitável no final. Existe uma versão sua, mais forte, mais disciplinada, mais focada, que pode mudar vidas. Mas essa versão não aparece sozinha, ela é construída e começa com uma decisão simples: não desistir de você. Escreve agora: eu vou fazer diferença, e vamos para a última parte, porque agora você vai assumir o controle total da sua vida. Ou você assume o controle da sua vida, ou alguém vai assumir por você. Não existe ponto neutro. Você não está parado, você está sendo levado, você está no poder da disciplina. E essa não é só a última parte, é a mais importante, porque aqui ou você muda ou tudo continua igual. Vamos ser diretos. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, fracassa por falta de responsabilidade. Elas culpam o passado, os pais, o país, o trabalho, a falta de oportunidade. Mas enquanto você aponta para fora, você perde o controle de dentro. E aqui está a verdade que dói. Enquanto você não assumir responsabilidade total, nada muda. Responsabilidade total significa parar de justificar, parar de explicar, parar de esperar e começar a decidir.
Porque quando você assume, você para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar o que eu vou fazer agora? E essa pergunta muda tudo. Você está vivendo uma vida escolhida ou uma vida aceita? Agora vamos falar de ação, porque sem ação, tudo isso é só teoria. Você não precisa de mais informação. Você já sabe o que precisa fazer, você só não está fazendo. E não é porque você não pode, é porque você não decidiu. Decisão não é falar, decisão é cortar alternativas, é dizer, eu vou fazer isso mesmo sem vontade. Porque a verdade é essa, você não precisa estar motivado para agir, você precisa agir para construir motivação. E aqui está algo que ninguém fala, os dias mais importantes são aqueles em que você não quer fazer nada, porque é nesses dias que você prova quem você é. Quando você treina cansado, quando você trabalha sem vontade, quando você continua sem resultado, é aí que você se constrói. Escuta isso com atenção, porque isso pode mudar seu padrão para sempre. Você não precisa de um dia perfeito, você precisa vencer o dia de hoje. Pare de tentar mudar sua vida inteira de uma vez. Isso não funciona. Foque em uma coisa. Hoje. Hoje você pode ser mais disciplinado, ser mais focado, ser mais honesto com você mesmo. E isso já é suficiente, porque o futuro é só a repetição de vários hojes. Se você melhora um pouco hoje e repete isso todos os dias, você muda completamente sua vida. Mas existe um problema. Seu cérebro quer conforto. Ele quer descansar, evitar esforço, fugir do difícil, e por isso ele vai te dar desculpas. Você merece descansar. Hoje não faz diferença. Amanhã você faz melhor. Mas você precisa aprender a reconhecer isso, porque disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando seu cérebro tenta te parar. Hoje você vai ouvir sua desculpa ou sua disciplina. Agora vem a parte mais importante. Persistência não é sobre começar forte, é sobre continuar quando fica difícil. Porque vai ficar difícil, você vai cansar, vai duvidar, vai querer parar. E nesses momentos é onde a maioria perde, não porque não consegue, mas porque não continua. E aqui está a diferença entre quem vence e quem não vence. Um para, o outro continua. Mesmo cansado, mesmo lento, mesmo sem resultado, continua, porque quem continua, acumula, e acumular é o segredo. Acumular esforço, acumular disciplina, acumular consistência, e isso vira resultado. Deixa eu falar com você de forma direta agora. Eu sei que você está cansado, sei que tem dias que você não acredita mais, sei que parece que nada muda. Mas escuta isso, você não está atrasado, você está em construção. E toda construção, ou é feia no começo, é lenta, é confusa, é imperfeita. Mas se você abandonar, nunca termina. Agora imagina isso, você continua por mais um ano, sem desistir, sem voltar atrás, você nem reconheceria a pessoa que vai se tornar, e não porque foi fácil, mas porque você não parou. Agora eu quero que você faça algo, escreve nos comentários, eu não vou parar. E não escreve só por escrever, escreve como compromisso. Se inscreve no canal O Poder da Disciplina, porque aqui a gente não fala de motivação passageira, a gente constrói uma nova identidade. E lembra disso, você não precisa mudar tudo hoje, você só precisa não desistir hoje.